Morre aos 84 anos em São Paulo o humorista, ator e escritor Jô Soares. China mantém exercícios militares, suspende diálogos com os Estados Unidos e americanos tiram embaixador de Pequim. Criciúma, em Santa Catarina, vai contratar médicos estrangeiros para enfrentar a escassez de profissionais. Cães e gatos recebem autorização para ir com o dono aos supermercados do Rio de Janeiro. Produção de veículos atinge o melhor resultado em 20 meses. Termina prazo das coligações e definidos todos os candidatos à presidência da República. Brasil perde 14 bilhões de reais por ano com descarte irregular de material que poderia ser reciclado. E um estudo recomenda que a pressão arterial seja medida nos 2 braços. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Faleceu hoje em São Paulo, aos 84 anos, o apresentador, ator, escritor, diretor e humorista Jô Soares. Ele estava internado desde o último dia 28 com a pneumonia. A causa da morte não foi divulgada. O corpo de Jô Soares já foi levado a um cemitério também não revelado. Nascido no Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro de 1938, José Eugênio Soares, popularmente conhecido como Jô Soares, tinha o sonho de ser um diplomata. Estudou na Suíça, em Lausanne, e aprendeu várias línguas. Mas foi nos Estados Unidos, em 1952, que Jô teve o primeiro contato com a televisão. Veja o gordo! 6 anos depois, já no Brasil aos 20 anos, começou a trabalhar no meio, escrevendo e atuando em peças policiais. Em 1970, estreou na Rede Globo com o programa Faça Humor, Não Faça a Guerra, durante as noites de sexta-feira e alcançou ainda mais os lares dos brasileiros. Mesmo com o sucesso, o programa ficou por 3 anos no ar e foi substituído. Após indas e vindas pelo mundo televisivo, foi trabalhar no SBT, onde ficou por 10 anos, de agosto de 1988 a dezembro de 1999, e retornou à Globo em 2000, quando finalmente conseguiu o seu talk show que ficará marcado na história. Acelera, Ayrton! Desde sempre, sua trajetória televisiva foi acompanhada de expediente permanente no teatro, dirigindo outros ou, durante um bom tempo, montando seus próprios espetáculos. Jô também se debruçou sobre a produção literária, ao criar livros como O Astronauta Sem Regime e o aclamado O Xangô de Baker Street, que chegou a virar filme. Jô Soares, eternizado em seus inesquecíveis bordões, morreu na madrugada desta sexta-feira, às 2h20 da manhã, aos 84 anos. Apresentador, ator, escritor, humorista e diretor, Jô estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O Brasil perdeu uma pessoa com uma personalidade incrível, um humor excêntrico e intelecto apurado. Todos os seus fãs se despedem nesse momento com o seu bordão mais conhecido. Um beijo pro gordo. A falta de médicos profissionais da saúde para atendimento na rede básica de saúde é uma reclamação de vários gestores no Brasil inteiro. Para resolver esse problema, a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, aprovou uma lei para a contratação de médicos estrangeiros.
A falta de médicos tem sido uma grande preocupação de várias cidades brasileiras, principalmente para o atendimento na rede pública. Tentando resolver esse problema, a Prefeitura Municipal de Criciúma resolveu montar um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores e que agora permite a contratação de médicos estrangeiros para suprir a necessidade do atendimento na cidade. Nós hoje estamos com 14 unidades de saúde sem médicos, né, e estamos na base de contratação de 16 médicos estrangeiros, cubanos, bolivianos e argentinos. Alguns ainda aguardando o Revalida, mas aqueles que têm o seu CRM em dia e também o Revalida, a partir da semana que vem já estará trabalhando conosco. A falta desses profissionais das diversas especialidades causou uma falta de atendimentos de quase 20% à população do município. Com o novo projeto de lei aprovado, a partir da próxima segunda-feira, esses médicos estrangeiros já estarão atendendo nas unidades de saúde. Mesmo após a lei ter sido sancionada pelo prefeito, os brasileiros seguem tendo preferência em relação aos estrangeiros, já que, conforme o artigo 5º do projeto, a nacionalidade brasileira será critério de desempate nas seleções públicas de que participarem brasileiros e estrangeiros. Mas toda essa movimentação já está servindo de base para que outros municípios do país busquem o projeto de lei e a iniciativa da cidade catarinense para que também consigam resolver os seus problemas com falta de médicos. Alguns secretários do Estado aqui têm me ligado e pedindo o nosso projeto de lei. Hoje de manhã cedo ainda, alguns secretários aqui da REC me solicitaram o projeto de lei para também elaborar esse tipo de lei, passar na Câmara e também dando a oportunidade de contratação de médicos estrangeiros. Para atender às exigências do Ministério da Saúde quanto às equipes de estratégia da saúde da família, a administração pública chamou os profissionais de saúde afastados por motivos de licença sem vencimentos para que retornassem ao atendimento. Os servidores que solicitaram foram exonerados do cargo. 3 ônibus que transportavam bolivianos foram apreendidos totalmente fora de rota e com várias irregularidades. Os 3 ônibus foram abordados totalmente fora de rota, o que chamou a atenção dos fiscais da Agemes, que agora contam com apoio da assessoria da PM. O normal seria via Terenos, né? Estava sentido Cidrolândia, então, quer dizer, é uma coisa que acende um sinal amarelo ali que tem algo de errado ali, né? Foi feita então a verificação dos documentos. Eles não apresentou nenhum documento referente à viagem. A gente acionou a NTT para que, com o apoio da assessoria militar que trabalha com a gente, e a NTT veio para fazer esse transbordo aqui na rodoviária. Os veículos estavam sem as mínimas condições para transporte de passageiros. Dá só uma olhada nesses pneus aqui, ó, completamente carecas. Equipamentos com problema, tipo o extintor de incêndio, bagagens fora do lugar, assim, pilhas de bagagem dentro do carro para, numa freada, cometer acidentes. Nos coletivos havia 97 passageiros de origem boliviana que seguiam até São Paulo. Agora as empresas que faziam o transporte clandestino vão ter de arcar com a continuação da viagem dos bolivianos em viações regulares. Os passageiros só saem daqui com todas as passagens em mãos, a empresa comprova. Depois disso, aí sim, os carros vão ser direcionados para o pátio e vão ficar apreendidos lá por 72 horas, pelo menos. Uma outra irregularidade encontrada: dezenas de sacos de salgadinhos e pipoca sem nota fiscal e sem inspeção sanitária e ainda sementes de milho e pimenta. Os fiscais do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, identificaram a falta de procedência e tudo vai ser recolhido para incineração. O Ministério da Saúde informou hoje que em apenas uma semana o número de casos de varíola dos macacos aumentou 50%. O país já tem 1.860 casos confirmados da doença. E desde que o surto começou, 3 meses atrás, quase 25 mil pessoas já foram infectadas em 83 países. E enquanto a vacina não chega, a melhor maneira de se proteger é a prevenção. E nesse fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai convocar a população a levar as crianças para uma nova etapa de vacinação. O Ministério da Saúde lança no próximo domingo a campanha nacional de multivacinação e vacinação contra a poliomielite. O objetivo é ampliar a vacinação das crianças de 1 a 5 anos e atualizar a caderneta de vacina.
A meta é imunizar cerca de 14 milhões de crianças apenas contra a paralisia infantil. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, nos últimos anos a vacinação das crianças teve queda drástica e 84% das cidades brasileiras estão em nível de risco alto e muito alto para pólio. O dia de vacinação com a mobilização nacional será no dia 20 de agosto. 40 mil unidades de saúde pelo Brasil vão participar da campanha. Os testes positivos de Covid nas farmácias chegaram nos últimos 7 dias de julho ao menor patamar em 12 semanas, segundo o acompanhamento da associação que reúne as maiores redes de drogarias do país. Dos 62 mil atendimentos feitos entre os dias 25 e 31 de julho, 25% deram resultado positivo. Mas a Abrafarma recomenda cautela pela possibilidade de um novo pico se as temperaturas caírem bruscamente, o que poderá agravar as doenças respiratórias. De cada 8 pessoas infectadas com o coronavírus, uma desenvolve pelo menos um sintoma de longa duração. A informação foi revelada por um dos maiores estudos já feitos sobre a doença. Um novo estudo publicado pela revista britânica The Lancet mostrou que 12,7% dos que tiveram Covid, quase 1 em cada 8, sofreram com sintomas de longo prazo. A pesquisa foi realizada com mais de 76.400 adultos na Holanda, que preencheram um questionário online sobre 23 sintomas típicos de Covid prolongada. Os ensaios compararam pessoas com Covid prolongada àquelas que não foram infectadas. Entre março de 2020 e agosto de 2021, cada participante respondeu ao questionário 24 vezes. Nesse período, 5,5% relataram ter sido infectados pela doença. Destes, mais de 21% tiveram pelo menos um ou vários sintomas severamente aumentados, 3 a 5 meses após a infecção. O estudo realizado observou ainda que os principais sintomas que persistem após a infecção estão relacionados a dificuldades respiratórias, dores, fadiga e perda de paladar e olfato, e concluiu que quase 9% das pessoas em um grupo de controle que não contraíram coronavírus relataram um aumento semelhante. E veja a seguir, a produção de veículos atinge o melhor resultado em 20 meses. E ainda, cães e gatos recebem autorização para ir com o dono aos supermercados do Rio de Janeiro. A Anfávia divulgou números animadores da indústria automobilística. A produção e as vendas de veículos cresceram no mês de julho. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A produção de veículos no Brasil cresceu 33% em julho, na comparação anual. No mês, foram produzidas, no total, 219 mil unidades, entre carros de passeio, picapes, vans, caminhões e ônibus. No acumulado do ano, o total de veículos montados pela indústria no país é de 1.310.000. Em julho, as vendas também cresceram. Na comparação mensal, a alta foi de 2,2%. E ante julho do ano passado, o aumento foi de 3,7%. Os licenciamentos também registraram um aumento. Foram 182 mil no mês passado, o que representa alta de 3,7% na comparação anual. Agora, sobre as exportações, a alta em julho foi de 76,3% na comparação anual. Ao todo, foram exportados quase 42 mil veículos no mês. Esse balanço foi divulgado hoje pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A Caixa Econômica vai acreditar de volta amanhã o dinheiro do saque extraordinário do Fundo de Garantia que ficou disponível por 3 meses para os trabalhadores. Dos mais de 30 bilhões de reais que ficaram à disposição no Caixa tem, 9 bilhões e 200 milhões de reais não foram sacados e agora retornarão às contas do FGTS devidamente corrigidos.
O Dia dos Pais se aproxima e quem está feliz são os empresários. Cerca de 87% esperam superar as vendas do ano passado. Isso apostando em promoções e formas de pagamento facilitadas. A gente começa essa reportagem pelo principal dado da pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Essa pesquisa é exatamente o entusiasmo dos empresários quanto à venda do Dia dos Pais, que 87% acredita que vai ser melhor do que 2021. A expectativa vem uma crescente desde o ano passado, quando 72% dos empresários acreditavam em aumento de vendas em relação a 2020. Nas ruas, as vitrines já começam a estampar o clima da data especial. De acordo com a pesquisa deste ano, 56% dos empresários pretendem fazer ações promocionais para a data e 30% falaram em facilitar as condições de prazos de pagamento. A pesquisa também ouviu os empresários sobre quanto eles esperam que cada consumidor gaste com o presente do Dia dos Pais. A maioria acredita que o valor não passará de R$100. Muitos consumidores ainda estão naquele momento de escolher o presente e, pelas respostas deles, a expectativa dos 44% dos empresários ouvidos se confirma. As coisas estão bem caras. Mas o pensamento é só dele mesmo, só meu esposo. Queria muito ter meu pai para poder dar, aí não pensaria em preço nenhum. Eu vou olhar lá, o que for a cara dele eu pego, não muito caro, mas um preço justo, né? Que cabe no bolso, né? De uma estagiária, né? Quanto seria? No máximo até 100, 150. A Caixa divulgou hoje o calendário e pagamento dos benefícios a caminhoneiros e taxistas. Os valores serão creditados em conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Para os caminhoneiros, a medida emergencial prevê o pagamento mensal de R$1.000 aos motoristas, que começa na próxima terça-feira e tem previsão de término dia 17 de dezembro. Este mês, os beneficiários receberão 2 parcelas referentes aos meses de julho e agosto, totalizando R$2.000. A cidade do Rio de Janeiro vai ganhar novos clientes em seus supermercados. A partir de agora, cães e gatos poderão acompanhar seus tutores durante as compras. A iniciativa é da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e foi publicada pela Prefeitura da cidade por meio de um decreto que estabelece regras a serem seguidas durante as compras. A novidade acontece em razão dos pets estarem cada vez mais presentes na rotina de afazeres do consumidor, principalmente em shopping centers e restaurantes. Com o decreto, o Rio de Janeiro será a primeira capital do Brasil a permitir supermercados pet-friendly. Mas os estabelecimentos que queiram aderir vão precisar se adequar a novas regras e uma série de fiscalizações de órgãos governamentais, como o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e da Vigilância de Zoonoses. Após as vistorias, as lojas que estiverem de acordo receberão o selo Super Pet, que servirá como uma forma de identificar os locais onde é permitida a entrada dos animais. Como existe a possibilidade do contato direto dos pets com os alimentos, o documento que libera os pets em supermercados carrega uma série de regras de como deve ser o comportamento nas lojas. A princípio, será permitida a entrada apenas de cães e gatos com certificado de vacinação para diversas doenças e um comprovante de vermifugação. Além disso, eles devem estar em caixas próprias para transporte ou em guias. As lojas também poderão oferecer um carrinho de compras especial com um lugar próprio para o pet. Caso o equipamento não esteja disponível, o animal não pode ser colocado nos carrinhos de compras normais. Mas os tutores devem estar atentos ao comportamento do seu pet. Animais bravos ou barulhentos não serão permitidos e também será proibida a circulação deles nas áreas de produção, de manipulação e de consumação imediata, como, por exemplo, a rotisserie e o açougue. Uma outra ideia para os lojistas propostas pelo decreto é a criação de uma espécie de pet park, onde os animais poderão interagir uns com os outros e ter acesso a brinquedos.
Antes da elaboração do decreto, diversos veterinários foram consultados e uma das solicitações da classe foi que os donos de supermercados devem investir na divulgação de boas práticas e bom senso dos tutores, como, por exemplo, evitar que o animal faça suas necessidades fisiológicas fora do lugar apropriado. Com a medida, os profissionais dos supermercados aptos a receberem terão que passar por treinamento e cursos de capacitação para saber lidar com diversas situações que podem acontecer durante o expediente. As micro e pequenas empresas puxaram a criação de empregos formais no primeiro semestre deste ano. O setor responde por mais de 70% do total de vagas criadas. Dos mais de 1.330.000 postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro a junho, cerca de 961 mil vieram dos pequenos negócios, o equivalente a 72% do total de vagas com carteira assinada. A conclusão consta no levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O desempenho dos pequenos negócios é bem superior ao das médias e grandes empresas, que abriram 279 mil vagas nos 6 primeiros meses de 2022. Apenas em junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de mais de 60% das vagas formais, com 177 mil de um total de 278 mil postos de trabalho criados no mês passado. As médias e grandes empresas abriram cerca de 74 mil vagas. O destaque entre as micro e pequenas empresas é o setor de serviços, que gerou 533 mil vagas. A construção aparece na sequência e a indústria da transformação na terceira posição. Os Estados Unidos criaram 528 mil vagas de emprego em julho. Com isso, a taxa de desemprego caiu para 13,5%, que é a menor dos últimos 50 anos. O resultado surpreendeu muitos analistas diante do aumento da inflação e da taxa de juros para combater exatamente o aumento dos preços. Os setores que mais contrataram foram os de hospedagem, alimentação e assistência médica. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em queda, apesar da força internacional da moeda norte-americana na esteira de dados de emprego dos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 1,05%, encerrando em R$ 5,16 na venda. E a Bolsa de Valores teve alta de 0,55%, com 106.471 pontos. O preço mundial dos alimentos caiu pelo 4º mês seguido. Em julho, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a baixa foi de 8,6% em relação a junho. Quando a comparação é feita com um ano atrás, o indicador subiu 13,1%. O que está ficando mais barato, segundo a FAO, é o preço dos óleos vegetais e dos cereais. E 3 navios carregados com cerca de 58 mil toneladas de milho foram autorizados hoje a deixar os portos ucranianos como parte de um acordo concluído recentemente para desbloquear as exportações. O primeiro navio, chamado Rogen, de bandeira maltesa, partiu de Chornomorsk, com destino à Grã-Bretanha, transportando 13 mil toneladas de milho e foi monitorado pela equipe conjunta de inspeção. O segundo, Navistar, com bandeira do Panamá, partiu de Odessa, carregando 33 mil toneladas de milho e indo da Ucrânia para a Irlanda e será inspecionado pelo Centro de Coordenação Conjunta ao norte de Istambul. Assim como o navio de bandeira turca Polarnet, que partiu de Chornomorsk para o porto turco de Karasu, no Mar Negro, com 12 mil toneladas de milho. A Ucrânia é um grande exportador de grãos, mas seus embarques caíram desde o início da guerra porque seus portos no Mar Negro, que é uma rota importante para seus embarques, foram em grande parte fechados, elevando os preços globais dos alimentos e provocando temor de escassez na África e no Oriente Médio Leste.
E veja a seguir, termina o prazo das coligações e definidos todos os candidatos à presidência da República. E veja também, tensão aumenta porque a China mantém exercícios militares, suspende diálogo com os Estados Unidos e americanos tiram embaixador de Pequim. Terminou hoje o prazo para os partidos realizarem as convenções partidárias para definir coligações e o nome dos candidatos que vão concorrer aos cargos eletivos. A partir deste sábado, partidos políticos não podem mais realizar convenções ou mudar o nome dos candidatos que vão concorrer às eleições gerais deste ano. Os partidos anunciaram os seguintes nomes para a corrida presidencial. Jair Bolsonaro será candidato à reeleição para a presidência pelo Partido Liberal, tendo como vice o general Walter Braga Neto, também do PL. Lula foi oficializado para representar o Partido dos Trabalhadores na disputa para presidente, tendo como vice Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro. Ciro Gomes concorre pelo Partido Democrático Trabalhista e anunciou como vice Ana Paula Matos, também do PDT. Simone Tebet é a candidata do Movimento Democrático Brasileiro e tem como vice Mara Gabrilli, do Partido da Social Democracia Brasileira. Pelo Partido Republicano da Ordem Social, Pablo Marçal é o candidato à presidência e Fátima Pérola Negra, também do PROS, concorre como vice. Soraya Tronic é a candidata do União Brasil e o vice é Marco Sintra, do mesmo partido. O Novo lançou a candidatura de Luiz Felipe Dávila à presidência, com Thiago Mitrô, também do Novo, como vice. O Partido Trabalhista Brasileiro anunciou o nome de Roberto Jefferson para a corrida presidencial e, como vice, Padre Kelmon Souza, também do PTB. Vera Lúcia deve concorrer pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, tendo como vice Raquel Tremembé, também do PSTU. Sofia Manzano é a candidata do Partido Comunista Brasileiro, com o vice Antônio Alves, também do PCB. O Partido Unidade Popular lançou Leonardo Péricles, com a vice Samara Martins. E o Democracia Cristã terá como candidato José Maria Imael. O prazo para formalizar as candidaturas vai até o dia 15 de agosto. Partidos e coligações não podem mais alterar os nomes dos candidatos, salvo algumas exceções. A única possibilidade de troca de candidatos a partir desse dia, a partir do dia 5 de agosto, é no caso do registro ser indeferido, aí o partido pode trocar, é no caso da renúncia de algum candidato, e aí o partido pode substituir, ou no caso do falecimento de algum candidato, aí o partido também pode substituir. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto de Arruda, teve seus direitos políticos restabelecidos por uma decisão do ministro do STF, Cássio Nunes Marques. Ele estava inelegível por ser condenado em um esquema de desvio de dinheiro na época em que era governador. Agora, sua candidatura a deputado federal vai depender de um julgamento que decidirá os efeitos da reforma da lei de improbidade em casos passados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto que autoriza o governo a distribuir verbas federais mesmo em período eleitoral. A proposta, que agora virou lei, elimina a trava que impedia ao Executivo direcionar recursos novos para redutos eleitorais, além de permitir uma série de manobras como redirecionamento de verbas federais enviadas a estados e municípios. O IBGE mudou o jeito de os recenseadores trabalharem na Bahia. Com medo de assaltos, muitos moradores não deixam os pesquisadores entrar em suas casas. Já está ocorrendo o Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O trabalho é feito de porta em porta. 89 milhões de endereços serão visitados pelos recenseadores do Instituto. A estimativa é de, nos próximos 3 meses, contabilizar cerca de 215 milhões de pessoas em todo o país. O censo demográfico é uma operação gigantesca, né? Temos aí mais de 71 milhões de domicílios no Brasil todo aí para recensear. E a estimativa da população de Teixeira de Freitas é de 164 mil pessoas, né? O censo deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado devido à pandemia. E em 2021 não foi aplicado por questões orçamentárias.
Mais de 2 bilhões de reais foram investidos para esse ano. Mais de 183 mil recenseadores atuam em todos os 5.570 municípios do Brasil. Keila explica como identificar o recenseador. Os recenseadores eles vão estar uniformizados, né, com crachá, boné, também com colete. E caso o morador tenha alguma dúvida se aquela pessoa realmente é uma pessoa credenciada pelo IBGE para estar ali na sua casa, pode estar acessando também o censo2022.ibge.gov.br, verificar ali a identidade do recenseador, ou também ligar para o 0800, 0800 721 8181. E no crachá dessas pessoas também consta um QR Code ali que a pessoa pode estar também conferindo, é isso? Tem sim. Tem tanto o QR Code como também a matrícula, né? Que pela matrícula tem como a pessoa consultar, tanto pelo 0800 como pelo site, né, que foi informado. Se ela é realmente uma pessoa credenciada e se pode realmente estar ali, né, fazendo a entrevista. Se o agente censitário não encontrar ninguém na residência, ele deixará uma folha de recado como essa, onde constará o nome do agente e a sua matrícula, além também do telefone para contato, para você poder agendar o melhor dia e horário para a entrevista. Após 4 tentativas sem êxito do agente censitário, o supervisor irá até a residência e entregará uma carta como essa de notificação. Basta abrir a carta e seguir o passo a passo para poder realizar a pesquisa por meio do site do IBGE ou do telefone 0800 721 8181. Outras ações podem ser realizadas mesmo depois da pesquisa. O supervisor pode voltar novamente para averiguar se os dados estão batendo, se estão corretos. E fazer a supervisão também do trabalho que o recenseador fez. A pesquisa dura em média entre 5 e 15 minutos. O tempo vai depender do tipo de questionário, gerado aleatoriamente de maneira automática pelo dispositivo móvel de coleta. O questionário pode ser básico, com 26 quesitos, ou ampliado, com 77 perguntas. O agente pode solicitar ao entrevistado informações como CPF, telefone e e-mail. Larissa fala sobre o principal intuito do censo. É um retrato do Brasil, né? A gente está retratando o Brasil como ele realmente é, em questão de renda, né? Como que está a taxa de desemprego, né? Quais são os empregos mais procurados, quais são os empregos que têm melhores salários, quais são as taxas de mortalidade, né? De aborto natural, espontâneo, questões de problemas de saúde física, né? Fala um pouco sobre autismo, fala sobre diversas coisas, então são assuntos importantes que a gente precisa tratar e retratar, né? E a gente precisa de dados estatísticos, de números, né? Respondam o IBGE, que atendam os recenseadores, que é um trabalho importante não só para políticas públicas, como também para iniciativa privada, né? E pedir a colaboração de todos os moradores teixeirenses, né? Para estar recebendo os nossos recenseadores. A relação diplomática entre China e Estados Unidos continua tensa. Hoje, o governo de Joe Biden pediu que o embaixador do país na China retorne a Washington em protesto aos exercícios militares realizados pelo país asiático. Já os chineses anunciaram que vão interromper qualquer tipo de diálogo com os norte-americanos. A visita de Nancy Pelosi ao Taiwan continua estreitando os laços entre os países. Desde ontem, a China realiza exercícios militares na região do Estreito de Taiwan como forma de dar uma resposta intimidadora aos Estados Unidos. Até o momento, mais de 100 aeronaves foram utilizadas nos testes. Além disso, nas últimas horas, o Ministério da Defesa de Taiwan anunciou que durante todo o dia, navios e aviões de guerra chineses cruzaram uma linha que funciona como uma fronteira não oficial, mas tacitamente respeitada entre os países. Disparos de longo alcance e posicionamento de forças aéreas puderam ser vistos em toda a ilha. Para o governo chinês, a visita de Pelosi à região colocou em risco a soberania e a integridade territorial da China, além de interferir em assuntos internos do país. A atitude dos chineses é vista pelos norte-americanos como uma afronta à manutenção da paz e da estabilidade na região. Para Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, os chineses estão tendo um comportamento inadmissível e elevaram o nível da situação com seus atos militares. Mais cedo, o país norte-americano solicitou que o embaixador da China no país
fosse até a Casa Branca para apresentar um protesto contra as ações militares chinesas e buscar soluções políticas para amenizar a situação. Mas as relações diplomáticas entre os países pioraram nas últimas horas após o Ministério das Relações Exteriores da China anunciar o cancelamento de diálogos entre os líderes militares e a suspensão nas negociações bilaterais sobre clima e segurança marítima, assim como a cooperação na prevenção de crimes internacionais e no repatriamento de imigrantes ilegais, além de outras medidas. Vale lembrar que os chineses e os norte-americanos são os dois maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo e durante a cúpula COP26, realizada em Glasgow no ano passado, realizaram um acordo sobre o clima e se comprometeram a trabalhar juntos para acelerar as ações sustentáveis durante a próxima década. Apesar de todas as represálias, o governo dos Estados Unidos segue com postura que não busca ter um atrito maior ou até mesmo um combate com os chineses e que Pelosi teria visitado a ilha em contradição com o que o próprio governo Biden defende. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas após um raio cair em um parque localizado perto da Casa Branca, nos Estados Unidos. A polícia de Washington ainda informou que as 4 pessoas foram atendidas pelos serviços de emergência em estado crítico de saúde. Um raio atingiu o parque público ao lado da residência do presidente dos Estados Unidos antes das 7 da noite no horário local. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Washington insistiu na necessidade de buscar abrigo quando houver raios. Sempre que houver relâmpago, você deve ir para dentro de casa ou para um lugar seguro. E as árvores, é claro, não são lugares seguros. Segundo dados das autoridades de saúde americanas, a probabilidade de ser atingido por um raio é de 1 em 1 milhão. Você sabia que pessoas que passam mais tempo ao ar livre e à luz do dia têm menos chance de desenvolver problemas de visão, como, por exemplo, a miopia? Olha só. A miopia é uma doença que afeta a saúde dos olhos e impede que uma pessoa enxergue objetos distantes com clareza. Uma pesquisa da Optometry Australia mostrou que grande parte dos casos de miopia em 2020 e 2021 surgiram durante o período de isolamento social, quando as pessoas ficaram mais tempo em casa e passaram a usar dispositivos eletrônicos como computadores e celulares por longos períodos. O estudo revelou que uma pessoa que desenvolve atividade ao ar livre com frequência tem menos chances de desenvolver a doença. De acordo com especialistas, o efeito positivo do tempo ao ar livre pode estar ligado com propriedades específicas da intensidade da luz solar. Os cientistas acreditam que a exposição à luz do dia estimule os receptores no olho a produzir dopamina, que protege contra o desenvolvimento da miopia. O globo ocular humano continua a se desenvolver até pelo menos 25 anos de idade. Por isso, é importante ficar ainda mais atento com as crianças, já que o tratamento para controlar a doença deve ser iniciado precocemente. E veja a seguir, estudo recomenda que a pressão arterial seja medida nos 2 braços. E ainda, o Brasil perde 14 bilhões de reais por ano com descarte irregular de material que poderia ser reciclado. Todo mundo sabe que a reciclagem tem grande importância no planeta Terra, principalmente para a preservação do meio ambiente e para a sociedade, já que, além de criar empregos, torna desnecessária a retirada de novos recursos da natureza. Mas a verdade é que, mesmo sabendo disso, muita gente não separa o lixo. O Brasil perde por ano 14 bilhões de reais com materiais que poderiam ser reciclados, mas acabam em aterros como este em São Paulo, que já está quase no limite de sua capacidade. A previsão é que o CTL, Centro de Tratamentos Leste, como é chamado, encerre suas atividades daqui menos de 4 anos. Mas tem algumas técnicas ainda a serem empregadas que pode ser que ele aumente um pouco essa vida útil. Tem algumas técnicas a serem empregadas que a gente consegue talvez alguns anos a mais.
Então, mas o tempo está aí, né? Daqui a pouco a gente não tem mais local para colocar resíduos na região leste. O assessor da Gerência de Saneamento Ambiental da SP Regula diz que, além desse, há só mais um aterro na capital paulista, que também tem prazo de validade. Deve atender a população só até 2038. Para resíduo orgânico domiciliar, são só esses 2 aterros. Os únicos 2 espaços da cidade que todos os dias recebem cerca de 12 mil toneladas de lixo domiciliar. A grande questão é que no meio de tudo isso também tem plástico, papel, metal, vidro. Se ele estiver dentro de um saco preto com os resíduos orgânicos, ele fica contaminado, ele tem que ir para o aterro. Segundo informações da EcoUrbis, a matéria orgânica aqui representa cerca de 60% do todo. O restante é a prova de que ainda falta muita consciência sobre reciclagem. A situação do lixo é realmente preocupante e é preciso tomar providência o quanto antes. Entender que o que para alguns é lixo, para outros é dinheiro. E aqui nessa cooperativa tudo isso fica muito claro, porque aqui o que é reciclável não só se transforma em sustento para quase 60 famílias, mas também em redução de impactos ao meio ambiente. A Crescer realiza coleta em condomínios residenciais, comerciais, empresas, indústrias, escolas. Todo o material que chega até aqui passa por triagem e prensagem para depois seguir para a comercialização. Foi com a renda produzida na cooperativa que a Isabel criou 3 filhos sozinha. É o que sustenta a minha casa, a minha família e a mim mesma, né? Há 15 anos já. Há 15 anos. Além da coordenadora de produção, são várias as pessoas que encontraram aqui a oportunidade que tanto precisavam. Pessoas egressas do sistema penitenciário, pessoas que vêm de programas de reabilitação de dependência química. Então, a gente abre uma oportunidade para pessoas que muitas vezes poderiam estar indo para a criminalidade. Mas será que tudo pode ser reciclado? O que se recicla hoje aqui dentro da cooperativa são os resíduos sólidos, né? Que são os plásticos, os vidros, os metais e os papéis, e os resíduos elétricos e eletrônicos. Tudo que vai na tomada também tem que dar uma destinação adequada, porque é um resíduo que pode ser um contaminante para o solo e lençóis freáticos. E não pense você que aquela caixa de pizza engordurada está fora dessa. O ruim é quando ela tem um excesso de resíduo orgânico, né? Que pode ser um contaminante para o restante das embalagens que não estão ali contaminante. Então, quanto menos resíduo orgânico misturado com a embalagem, melhor. Quem faz o descarte correto colabora para resultados surpreendentes como estes. Só este ano, a cooperativa Crescer evitou o corte de mais de 8 mil árvores e a extração de mais de 3 mil barris de petróleo, 54 toneladas de minério de ferro, mais de 300 toneladas de areia. Ao todo, em 2022, foram recicladas aqui mais de 920 mil toneladas de resíduos. Mas esse número poderia ser bem maior se a consciência sobre a reciclagem fosse mais ampla. Simples ato de você, na sua casa, separar o resíduo para a coleta seletiva, você está contribuindo numa cadeia de valor muito enorme, muito grande e muito importante para toda a sociedade. Normalmente, a pressão arterial é medida em apenas um braço, mas um estudo publicado recentemente na revista científica Hypertension indicou que aferir nos 2 braços aumenta em 12% a detecção de pacientes com o problema de hipertensão, doença que pode desencadear ataques cardíacos e acidente vascular cerebral, 2 das principais causas de morte no mundo. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram mais de 50 mil participantes com 60 anos de idade em média, de 23 estudos em países ao redor do mundo. Todos os voluntários tiveram leituras de pressão arterial feitas nos braços esquerdo e direito, em vez de apenas em um. A pressão arterial descreve a força com que o sangue empurra os lados das artérias e é medida em milímetros de mercúrio ou mmHg.
A aferição, chamada sistólica, reflete a força do coração quando bombeia sangue pelo corpo. Enquanto isso, a diastólica mede a pressão quando o coração descansa entre as batidas. Se um dos números for muito alto, isso pode sobrecarregar as artérias e os órgãos. Portanto, o número sistólico é mais preocupante. A pressão arterial é considerada alta quando está acima de 130 por 80 milímetros de mercúrio, a popular 13 por 8. A medida foi atualizada em 2018 em uma nova diretriz da Associação Americana do Coração em conjunto com o Colégio Americano de Cardiologia. Anteriormente, só era considerada hipertensão a pressão arterial acima de 140 por 90 ou 14 por 9. Os resultados do novo estudo mostraram que havia uma diferença média de 6,6 mmHg na pressão sistólica entre os braços. Quando ambas as leituras foram consideradas, quase 6.500 participantes a mais foram diagnosticados com hipertensão. A diferença de medição entre os braços pode ser causada por artérias bloqueadas. Como a hipertensão também é usada para ajudar a calcular o risco de doença cardiovascular de uma pessoa, a falta de um diagnóstico pode ter sérias consequências. Os pesquisadores ressaltaram que as diretrizes internacionais já aconselham a verificação da pressão arterial em ambos os braços. No entanto, a prática não é amplamente adotada, o que pode colocar milhares de pessoas em risco. Desde maio, mais de 86 mil pessoas visitaram o Bioparque Pantanal, em Mato Grosso do Sul, que recebia 1.000 pessoas por dia, de segunda a sábado. Agora que o local abriu para mais visitantes, podem chegar até sem agendamento. Nem bem soube da novidade, Rubens aproveitou a folga do emprego para conhecer o Bioparque Pantanal no período da tarde. Foi o primeiro a chegar com o tereré em mãos para aguentar o calor. Cheguei aqui, era umas 11h30 da manhã, né? Mas eu acho que vale a pena aqui esse passeio bacana. Eu acho que vale a pena. Nesse esquema de ordem de chegada, estão sendo disponibilizadas 500 vagas extras às segundas, quartas e aos sábados e 1.000 vagas a mais nas terças, quintas e sextas. Depois de muitas tentativas de agendamento pelo site, Yasmin encarou a fila, no caso prioritária, para levar os filhos, Pedro e Davi. Já tentamos, não deu muito certo, mas ainda bem que eles abriram essa oportunidade, né, de vir. E aí, estamos aí. Acho que hoje vai, né, Pê? O que você espera ver lá dentro, Pedro? Jacaré. Ficou interessado? Atenção aos horários para não perder a viagem. Nas segundas e quartas, as senhas são distribuídas às 9h30 da manhã e às 3 da tarde. Nas terças, quintas e sextas, às 8 da manhã e à 1h30 da tarde. E nos sábados, às 8 da manhã. A outra novidade é que a partir de agora a pessoa também poderá optar pelo passeio autoguiado. Ou seja, não precisa mais esperar formar os grupos para conhecer o Bioparque. Isso só não vale, é claro, para as escolas. No caso deles, é sempre com o guia. E quem optar pelo passeio autoguiado, fique tranquilo, sempre vai ter alguém por perto, em pontos estratégicos, para dar aquela explicação. E como estamos na era da tecnologia, em que praticamente tudo é feito no celular, tem QR Code espalhado pelo percurso. Ele recebe um mapa de visitante, um guia de visitação, onde ele pode, no tempo dele, fazer a visita e vivenciar a experiência aqui no Bioparque Pantanal. Nós buscamos sempre estar renovando, fazendo uma gestão viva, se renovando e nos aperfeiçoando conforme vem aparecendo as demandas, as sugestões. E uma dica de passeio para esse fim de semana em São Paulo é a famosa Festa das Cerejeiras, que acontece das 9 da manhã às 5 da tarde e a entrada é de graça. Depois de uma pausa de 2 anos por conta da pandemia de Covid-19, a Festa das Cerejeiras volta a ser realizada no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Típica de clima temperado e pouco adaptada ao clima tropical e subtropical, a cerejeira é cultivada principalmente na região sul do país. Na cidade de São Paulo, o Parque do Carmo é o principal ponto dessas árvores. O tempo de floração é muito curto, cerca de 2 semanas.
Originária de países asiáticos, a cerejeira do Japão costuma florescer em São Paulo entre junho e agosto. Além das árvores floridas, os visitantes devem encontrar na Festa das Cerejeiras exposições sobre a cultura japonesa, apresentações musicais e uma feirinha gastronômica. Para quem está no Rio de Janeiro, são duas sugestões. Uma é o Festival Internacional de Robótica, que está sendo realizado pela primeira vez no Brasil, no Pier de Mauá. O público poderá participar de oficinas experimentais de ciências, artes e tecnologia. O Serviço Social da Indústria acompanha a robótica há muitos anos e fazia seletivas nacionais para levar seus alunos ao torneio internacional nos Estados Unidos. Este ano, o SESI foi encarregado de coordenar pela primeira vez um torneio internacional no Brasil, com a participação de 90 times, sendo 60 do exterior, com 38 países e 990 competidores. Neste festival, haverá pela primeira vez no Brasil uma competição de robôs mais robustos, de 60 quilos, que é uma modalidade mais completa da robótica. E a outra diversão é para quem está preocupado, não está preocupado com a balança. É a Feira Nacional do Podrão, que reúne iguarias gigantes e inusitadas da gastronomia de rua. Acontece neste fim de semana, dia 6 e 7, a Quinta Feira Nacional do Podrão. O evento, realizado no estacionamento do Shopping Rio Office Mall, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, reúne cerca de 30 expositores com as criações mais irreverentes da gastronomia de rua carioca para saciar qualquer tipo de fome ou desejo alimentar. No festival, é possível encontrar alguns dos pratos diferenciados, como buquê de coxinha, batata frita com chocolate e a torre de churros. A feira será embalada por apresentações artísticas de figuras conhecidas por realizar números nas ruas, como malabaristas, dançarinos e mágicos. O objetivo da feira, além de fazer com que as pessoas saboreiem iguarias distintas e criativas, é principalmente divulgar as boas comidas de rua, dando visibilidade para expositores e fomentando a economia local criativa. A feira vai funcionar das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite e a entrada para experimentar as extravagâncias gastronômicas é gratuita. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.